Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra que Deus falou no meu coração essa manhã para compartilhar com os irmãos se encontra em Salmos 125. É um salmo bem conhecido, que acredito que todos os irmãos já leram, mas a palavra do Senhor ela é viva para as nossas vidas. E toda vez que a gente abre a palavra do Senhor, ele fala de forma diferente aos nossos corações. E esse salmo fala de fé inabalável. Eu vou ler somente o versículo 1 e o versículo 2. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme permanece. Como em redor de Jerusalém está um monte, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Esses dois versículos aqui, os primeiros, falam sobre a promessa de Deus para nossas vidas. E ele confronta, quem somos diante das dificuldades? Quem somos diante da tempestade? E esse versículo fala o seguinte para a gente, nos ensina, como devemos ser diante das dificuldades. Nós devemos ser como um monte de Sião que não vai se abalar, mas vai permanecer firme. Vai permanecer firme em quê? Na nossa fé. Nós devemos confiar no nosso Deus. Passamos por momentos difíceis, onde não só doença, mas está também afetando psicologicamente as pessoas, está afetando financeiramente as pessoas, mas nós devemos confiar no nosso Deus. Não é fácil, é difícil, mas Deus nunca falou que seria fácil. Deus nunca falou que a gente não passaria por provações, pelo contrário. A promessa que Ele deu para as nossas vidas é que Ele estaria conosco em todo momento, e é isso que Ele faz. E para enfatizar mais, Deus é tão tremendo que além de colocar esses dois versículos no coração do salmista, ele também coloca o seguinte, que firme para sempre. Ou seja, nós vamos permanecer, ele vai permanecer ao nosso derredor firme para sempre. Então, irmãos, eu quero falar com os irmãos que nós devemos confiar no Senhor. Porque Deus é a nossa rocha, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Esse versículo traz para a gente que a segurança do seu povo em meio às dificuldades. Aqueles que confiam no Senhor são tão firmes e inabaláveis quanto ao monte de Sião, sobre o qual o templo havia sido construído, são cercados pela proteção divina. Olha como é profundo esse versículo. Que nós possamos, irmãos, confiar em Deus, que nós possamos passar por essa dificuldade, mas que nossa fé não seja abalada, em nome de Jesus. A paz, meu querido, nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você separe esse momento como um momento de intimidade sua com o Senhor. Separe esse momento como um momento de qualidade. Deixe de fazer o que você está fazendo agora e concentre-se no Senhor. Concentre-se em adorar em espírito e em verdade o nosso Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Eu quero conhecer os teus
te entregamos, Senhor, o nosso louvor, ao único que é digno de receber a nossa vida, a nossa gratidão, tudo aquilo que nós fazemos. E agora te entregamos, Senhor, a vida do nosso mensageiro em tuas mãos. Paizinho, que ele seja o portador dos céus, que ele seja, Senhor, um incendiário, alguém que venha incendiar os nossos corações, Pai, com a tua palavra, com a chama do Espírito Santo, Senhor, em cada um de nós. E que nós sejamos, Deus, brasas vivas, Pai. Por isso, Senhor, prepara o terreno dos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa ministrar a semente que for lançada, Pai, através, Senhor, dessa palavra, que ela venha crescer e multiplicar, Deus, e que ela venha dar frutos, Senhor, para que o teu nome cresça e para que nós venhamos a aumentar o reino dos céus e fazer com que outras pessoas possam herdar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Seja como mensageiro dessa noite, e essa palavra viva e eficaz fortaleça os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais um dia na presença de Deus para louvar e engrandecer o seu nome. E hoje nós vamos começar com uma série de mensagens, porque o mês é o mês da adoração. No final do mês nós teremos aí o congresso de adoração. E hoje o tema, então, não pode ser diferente. O tema da mensagem é adoração. E o título é Tempo de Adorar ao Senhor. E por que nós temos que falar sobre adoração? Porque hoje em dia, na igreja cristã, há uma confusão sobre o que é adoração. Alguns acham que adoração é cantar aquele hino mais devagarinho, aquele hino em que nós fechamos os olhos, nos conectamos com Deus. Então, acham que a adoração é somente isso. É aquele louvor mais devagarinho, aquele mais cadenciado. Mas a adoração, ela é muito mais do que isso. Adorar a Deus está ligado a servir a Deus, a bendizer a Deus. E hoje nós vamos ver aqui que adorar a Deus é seguir os passos de Jesus. Adorar a Deus é conhecer os mandamentos de Deus. Adorar a Deus é amar o nosso próximo. Então vamos iniciar com uma definição de adoração. A palavra adoração aparece 278 vezes no Antigo Testamento, sendo a palavra hebraica shahá a mais usada. Adorar significa curvar-se em adoração, inclinar-se para baixo, fazer homenagem, ajoelhar-se em reverência, deitar-se, prostrar-se e etc. Então nós vemos aqui na definição de adoração que adorar também significa se curvar à soberania de Deus, inclinar-se para baixo, ou seja, nós diminuímos e o nosso Deus aumenta, nós nos inclinamos à soberania de Deus. Significa fazer homenagem. Quando nós homenageamos o nosso Deus, quando nós glorificamos o seu nome, quando nós bendizemos o nosso Deus, nós estamos adorando. Também significa ajoelhar-se em reverência. No momento em que você está na sua casa, orando a Deus, que você coloca o seu joelhinho no chão e começa a falar com o nosso Deus, nesse momento você também está adorando a Deus. É um momento de adoração. Diz aqui, deitar-se, prostrar-se e etc.
Então, como nós já falamos em algumas ocasiões, em qualquer momento da sua vida, você pode estar adorando a Deus. No momento em que você está orando, não importa se é ajoelhado, não importa se é deitado, não importa se é prostrado. Se você está colocando as suas vidas nas mãos de Deus, se você está falando com Ele, Senhor, Tu és tudo na minha vida. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Sem o Senhor eu não consigo viver. Você está adorando ao nosso Deus. Segundo lugar, a origem da adoração. A adoração não vem e não foi criada e instituída pelo homem. A adoração vem da eternidade. A Bíblia relata que os anjos e os seres celestiais se prostram perante Deus. A adoração não vem e não foi criada e instituída pelo homem. Ou seja, a adoração é uma coisa divina. A adoração é algo que veio da eternidade, veio do Kairós de Deus, veio lá do plano celestial. Então nós aqui, enquanto crentes cristãos, salvos e nascidos de novo, quando nós adoramos ao nosso Deus, e você deve adorar a Deus a cada dia, você deve bendizê-lo a cada dia, e quando você lê a palavra de Deus, que você crê nessa palavra, que essa palavra é viva e eficaz na sua vida, você está adorando a Deus. Sabe, meus irmãos, adoração é ouvir a voz de Deus. Adoração é praticar a palavra de Deus. Adoração é amar o seu irmão. Adoração é pregar o evangelho de Cristo. Porque tudo isso veio do plano celestial. Diz aqui, a adoração vem da eternidade. A Bíblia relata que os anjos e os seres celestiais se prostram perante Deus. Então, se os anjos e se os seres celestiais se prostram perante Deus, se diminuem e reconhecem a soberania de Deus nas suas vidas, nós precisamos fazer o mesmo. Cada um de nós, se você quer adorar a Deus, se diminua e acredite, creia e diga que o nosso Deus, Ele é soberano na sua vida. Diga que o nosso Deus, Ele pode tudo. Diga que o nosso Deus pode reverter qualquer situação na sua vida. O nosso Deus pode reverter qualquer situação na sua vida. Quando nós cremos nisso, nós estamos adorando esse Deus. Sabe, irmãos, adorar a Deus é seguir os seus caminhos. Olha só o que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9. Depois disso, olhei, e adiante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Isso aqui é adoração, meus irmãos. Isto é adoração. Todos clamavam dizendo que a salvação pertence ao nosso Deus, que a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Isso é adorar. Todos os povos se prostrando diante dele. Diz aqui que de todas as tribos, todos os povos e todas as línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. É a verdadeira adoração. Crer que Deus é o dono da salvação, crer que Deus nos dá a salvação pela graça, pelo favor imerecido. Então, quando nós cremos que Deus é aquele que nos salva de graça,
mediante a fé, que nós não podemos fazer nada para ser salvos, que nós não podemos fazer nada, não podemos acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça. Quando nós cremos nisso, que Deus é o Todo-Poderoso, nós estamos adorando ao nosso Deus. O texto continua aqui, olha só o que diz. Apocalipse 7, versículo 11. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Então, meus irmãos, quando nós nos prostramos ao nosso Deus e declaramos tudo isso aqui, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Quando nós declaramos isso, nós estamos adorando verdadeiramente ao nosso Deus. Que o nosso Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, se você tem declarado tudo isso para o nosso Deus, que Ele é grande, que Ele é todo-poderoso, que toda a honra vem dEle, todo o poder e toda a força e toda a glória, você tem adorado verdadeiramente esse Deus. E se você não tem feito isso até hoje, meu irmão, comece a fazer. Comece a dizer que sem Ele você não pode nada. Sabe, tem muita gente que tem muito estudo, tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muita gente que tem muito poder e se acha alguma coisa, mas sem Deus não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos nada. Sem Deus a nossa vida não vale nada. Sabe, irmãos, o nosso Deus tem nos guardado. O nosso Deus tem nos livrado. O nosso Deus é aquele que nos dá toda a provisão. O nosso Deus é o que nos dá a saúde, que nos dá a força, que nos dá a sabedoria, inteligência, capacidade. Sem Deus nós não podemos nada. Então adore a Ele, glorifique a Ele, bendiga a Ele, se prostre a Ele, coloque a sua vida nas mãos dEle. Esse é o momento, essa é a hora de fazer isso. Não espere o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pode não chegar. O dia de nós nos entregarmos e adorarmos ao nosso Deus é hoje. A finalidade da adoração. A finalidade da adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima o seu espírito do Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso. A adoração nos faz mais fortes, pois nos leva a uma íntima comunhão com Deus. Olha só, a finalidade da adoração é a elevação do pensamento a Deus. Você tem pensado em Deus? Mas não é pensado em Deus no momento da luta, da dificuldade, não. Porque no momento da luta e da dificuldade, até o ateu clama a Deus. Até o ateu grita: meu Deus, oh Deus. Você tem clamado a Deus? Você tem pensado em Deus? Você tem levado o seu pensamento a Deus quando as coisas vão muito bem para você? Quando as coisas dão tudo certo, quando você consegue aquele trabalho que você tanto queria, quando você compra aquela casa que você queria,
quando estão todos com saúde na sua casa, quando você está prosperando, quando você consegue entrar na universidade. Você tem pensado em Deus nesses momentos? Você tem elevado o seu pensamento a Deus? Porque a finalidade da adoração é essa. É para que nós elevemos o nosso pensamento a Deus. Para que nós pensemos em Deus a cada dia. Deus, ele tem que ser presente na nossa vida a cada minuto, a cada segundo. A finalidade da adoração também é de que o homem se aproxime do Espírito do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele já está dentro de nós. O Espírito de Deus já está dentro de nós. Mas nós precisamos nos aproximar desse Espírito. Nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos conversar com o Espírito de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe, adorar a Deus é ouvir o Espírito Santo de Deus falar com cada um de nós. Dar ouvidos a esse Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele não nos obriga a nada. O Espírito Santo de Deus, ele é cavalheiro, ele nos conduz, mas ele só nos conduzirá se nós permitirmos. Então nós precisamos ouvir esse Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos deixar conduzir por ele, seguir os caminhos em que ele nos fala. O Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração, ele fala ao coração de cada um de nós. Então, quando nós adoramos a Deus, nós ouvimos esse Espírito. E diz aqui também que a adoração nos faz mais fortes, pois nos leva a uma íntima comunhão com Deus. Então, se nós elevamos o nosso pensamento a Deus, se nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, nós automaticamente temos uma íntima comunhão com Deus. A adoração, quando nós adoramos ao nosso Deus, não é uma via de mão única, não. Quando nós adoramos ao nosso Deus, não é só a nossa oração, nossa adoração, o nosso clamor, o nosso louvor que sobe, não. Mas é a comunhão com Deus que se aproxima da gente. Nós ficamos íntimos de Deus. Nós ficamos assim, conhecendo Deus intimamente. Então essa é a finalidade da oração, da adoração, perdão. Então esta é a finalidade da adoração. É fazer com que nós nos aproximemos de Deus, porque Deus já está no nosso coração. Em João, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Presta atenção no texto aqui. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando adoradores, verdadeiros adoradores. E que adoradores são esses? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, uma reflexão para cada um de nós. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Será que nós temos adorado a Deus em espírito e em verdade? Qual é a nossa motivação? Por que você permanece na igreja?
Será que você permanece pelas bênçãos que Jesus tem para você? Ou será que você permanece na igreja porque Deus é Deus? Porque Deus é o Todo-Poderoso? Porque Deus é o Deus que pode tudo, que faz tudo, que sabe de tudo? Será que você tem permanecido na igreja porque Deus é amor? Sabe, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque o Pai, Ele procura estes adoradores que adorem em espírito e em verdade. Diz o texto: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 24. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 4. Tipos de adoração. Adorar é um verbo. Por isso, a adoração bíblica pode ser percebida sobre a perspectiva de 4 verbos gregos fundamentais. Assim sendo, a adoração é: letra A, adoração é render-se. A palavra grega é proskuneo. Literalmente está ligada à ideia de ajoelhar-se. Essa palavra era usada para mostrar um reverente temor diante de um superior, ou homenagem diante de um rei, isto é, o conhecimento do seu poder e soberania, o reconhecimento de seu poder e soberania. Então, adorar é render-se, é literalmente ajoelhar-se. É uma palavra utilizada para render temor diante de um superior, ou homenagem diante de um rei. Então, quando nós nos rendemos a Deus, nós estamos rendendo homenagens, nós estamos mostrando o nosso temor a Ele. Adoração é se render a Ele. No momento em que você se rende, em que o seu coração que era duro e como pedra, se torna um coração quebrantado, que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Você está adorando ao nosso Deus, você está adorando a Ele, meus irmãos, é simples assim. É quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos, quando nós colocamos o nosso coração para Deus. Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida, toma a minha mente, toma todas as áreas da minha vida. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos rendendo a Deus, e isso é adoração. E ainda diz mais aqui: é uma atitude de humildade diante da graça abundante de Cristo. É um sinal de fé, sendo associada com a oração e ressaltando a sinceridade. Olha que interessante. É um sinal de fé, sendo associada com a oração e ressaltando a sinceridade. Render-se a Deus com sinceridade, render-se a Deus sem interesse, render-se a esse Deus maravilhoso pelo que Ele é. Sabe, hoje em dia é tão difícil nós ensinarmos que nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, porque o que ensinam por aí é que você deve adorar a Deus pelas suas bênçãos, pelos seus milagres, pelas bênçãos financeiras. Mas é preciso voltar a ensinar
que nós precisamos adorar a esse Deus porque Ele é Deus, pelo que Ele é, porque Deus é amor. Olha ali, igrejas que amam crescem, e nós só podemos amar se tiver Deus na nossa vida. Então é necessário nós aprendermos que nós precisamos adorá-lo pelo que Ele é. E o slide continua dizendo: portanto, precisamos concluir que a palavra render-se basicamente nos levará a declarar: reconheço a minha inferioridade à sua superioridade, coloco-me à sua inteira disposição. Relendo: reconheço a minha inferioridade e a sua superioridade, coloco-me à sua inteira disposição. Adorar é se render a Deus, e se render é declarar exatamente isso: Senhor, eu sou inferior e o Senhor é tudo, o Senhor é superior. É simplesmente isso, meus irmãos, é fácil assim, é tranquilo. Mas é algo que nós precisamos fazer. Então, se você não fez isso hoje, faça agora. Reconheça a sua inferioridade. Reconheça que os seus diplomas não valem nada. Reconheça do que o seu conhecimento não vale nada. Reconheça que o seu dinheiro não vale nada. Reconheça que a sua posição não vale nada. Mas que Deus é tudo na sua vida. Sabe, num momento tão difícil quanto esse que nós estamos passando, em tempo de pandemia, se você ainda não ficou doente, pode ter certeza, porque é Deus que está te guardando, e você não pode fazer nada para evitar alguma coisa. Se não te aconteceu, é porque Deus está te livrando, Deus está te guardando. Eu ouvi no rádio que os 2 estados do Brasil que mais têm casos dessa doença são São Paulo e Rio de Janeiro. E teoricamente, os 2 estados que mais tiveram cuidado para que as pessoas não ficassem doentes. São os 2 estados que fizeram aí o isolamento social. São os 2 estados que pararam a indústria, pararam o comércio. São os 2 estados que estão impedindo as pessoas de andarem nas ruas. Ou seja, todo cuidado que o homem pode tomar não é nada, a não ser que o nosso Deus esteja à frente. Porque quando o nosso Deus está à frente, diz a palavra de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ah, pastor, mas eu fiquei doente, eu tive a doença, mas se recuperou. Ah, mas eu conheço o fulano de tal, parente, amigo, irmão que faleceu. É a soberania de Deus, é o que nós estamos falando aqui. Deus, Ele é soberano. Quando chega um momento, Deus, Ele leva. Mas se você não adoeceu, se você não morreu, é porque Deus está te guardando, não é a vontade dEle. Ah, pastor, então está dizendo que se eu fiquei doente, foi a vontade de Deus? Pode ser. Eu não posso afirmar que seria uma heresia. Mas pode ser que Deus esteja nos ensinando alguma coisa. Tudo acontece debaixo da vontade de Deus. Tudo acontece debaixo do controle de Deus. Então, mais uma vez, reconheça a sua inferioridade e a superioridade de Deus. E coloque-se à inteira disposição dEle. Atos, no capítulo 7, versículo 59, diz: enquanto apedrejavam Estevão,
este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considereis culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Soberania de Deus. Deus não poderia ter livrado Estevão naquele momento? Poderia. Mas Deus permitiu que Estevão morresse. Só que Estevão, ele sabia qual era o segredo da adoração. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Estevão entregou mais uma vez a sua vida nas mãos de Deus. Ele já sabia que estava nas mãos de Deus. Ele já sabia que o que estava acontecendo era a vontade de Deus. Letra B. Adoração é servir. A palavra grega é latreia. Essa palavra é usada geralmente para o serviço a Deus. A característica do Antigo Testamento em relação ao termo sugere que a adoração verdadeira a Deus não é um ritual meticuloso, mas sim a obediência à voz do Senhor, que vem da gratidão pelos atos divinos de salvação. Olha só que coisa mais interessante. Adoração é servir. A palavra grega é latreia. Essa palavra é usada geralmente para o serviço a Deus. Então, se você serve ao nosso Deus, você também está adorando. Você também está fazendo a vontade de Deus. Então, se você faz alguma coisa na casa do Senhor, se você prega o Evangelho de Cristo, se você leva a palavra de Deus, se você louva, se você glorifica, se você está servindo na casa de Deus de alguma forma, não importa a forma, você está servindo a Deus. Então você está adorando ao nosso Deus também. Adorar é se render? Sim. Mas adorar também é servir a Deus. Se você serve a Deus, se você é um servo do Senhor, na literalidade da palavra, na palavra literal de servir, se você tem feito um serviço a Deus, você também está adorando ao nosso Deus. Diz aqui que a característica do Antigo Testamento em relação ao termo sugere que a adoração verdadeira não é um ritual meticuloso, mas sim a obediência à voz do Senhor, que vem da gratidão pelos atos divinos de salvação. Então você serve a Deus por gratidão. Você serve a Deus porque você o ama. Você serve a Deus porque Ele te salvou. Você serve a Ele porque Ele amou. Você serve a Ele porque Ele transformou a sua vida. Você serve a Ele porque hoje você é uma pessoa melhor. Sabe, irmãos, servir ao nosso Deus é um privilégio. É um privilégio. Porque quando nós servimos, nós estamos adorando. E nós já vimos anteriormente que quando nós adoramos, nós nos aproximamos mais de Deus. Então sirva a Ele em espírito e em verdade. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 diz: E agora, ó Israel, o que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame
e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, e que obedeça aos mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Então, você tem servido ao Senhor? Você tem temido ao Senhor? Você tem andado nos caminhos do Senhor? Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Bem? Letra C. Adorar é referenciar. A palavra grega é sebeim, usada em ligação ao temor a Deus. Ter temor é literalmente ter medo, e por isso reverência. Assim, reverência e temor andam juntas na adoração. O temor do Senhor impele o pecador a afastar-se do pecado. Com temor, não somente de sua majestade, mas também pelo modo que irá adorar a Deus. Então, reverenciar é adorar ao nosso Deus. Reverenciar a Deus com temor. Será que nós temos tido temor ao nosso Deus? Será? Eu me lembro de gerações passadas em que o cristão, ele era assim muito diferente. O cristão, quando se convertia, ele mudava a sua roupa, ele mudava o seu jeito de falar, ele mudava a sua aparência em geral, ele mudava de amigos, ele às vezes tinha que se afastar de algumas pessoas da família, porque ele tinha temor ao nosso Deus. Ah, pastor Robson, o que isso aí tem a ver com um negócio com o outro? Isso aí não tem nada a ver, não. Tem sim. Quando nós temos temor ao nosso Deus, nós procuramos seguir a sua palavra fielmente. Sabe, às vezes não dá para nós seguirmos a palavra de Deus, não dá para nós seguirmos os ensinamentos de Deus, quando nós continuamos usando as mesmas roupas que nós usávamos. Aquela roupa coladinha, aquela roupa que você usa lá para parecer o seu muque, para parecer que você está sarado, que você está sarada. Às vezes, meus irmãos, nós não podemos fazer o que a palavra nos diz, o que o Espírito Santo tem nos aconselhado, porque nós continuamos andando com as mesmas pessoas. Não dá para a gente ficar andando com os nossos colegas, aqueles que não querem saber nada de Deus. Não dá para a gente ficar andando com as pessoas que não estão nem aí para Deus, pessoas que vão te criticar porque você está indo para a igreja, pessoas que vão te criticar porque você está andando com a Bíblia. Então, para nós adorarmos ao nosso Deus em reverência, com temor, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Ah, pastor Robson, está pregando aí aquela doutrina antiga dos crentes antigos. Não. Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos ser pessoas diferentes, nós precisamos ter um coração diferente, é o temor ao nosso Deus. Não dá para a gente entrar naquela festa de família, fedendo a cerveja, aquela festa que só toca funk, só toca pagode, só toca coisa horrível, e nós nos sentirmos bem naquele meio. Não dá. Quando nós adoramos a Deus através da reverência e temor, nós mudamos. Então mude, meu irmão, mude. Reflita na sua vida, reflita no seu comportamento.
Deus, ele não quer saber do que você fez de hoje para trás, não. Ele quer saber do que você vai fazer de hoje para frente. Então, se você precisa mudar para que você ande no caminho do Senhor, para que você tenha temor a Deus, para que você o adore em espírito e em verdade, mude o seu procedimento. Eu mudei, eu tive que mudar. O pessoal que me conhecia antigamente sabia que eu andava todo bombadinho, com roupinha coladinha, mas as coisas mudam. Eu lembro quando eu me converti, eu malhava. Então um monte de amigo da academia se afastou de mim. Tive que me afastar de familiares, porque as festas não eram edificantes. Então a gente tem que mudar o dia a dia, tem que mudar o nosso procedimento para adorar a Deus em temor. O temor do Senhor impele o pecador a afastar-se do pecado. Então, quando nós tememos ao nosso Deus, nós temos temor a Ele, nós nos afastamos do pecado. E quando nós fazemos isso, nós estamos adorando a Deus. Continua dizendo aqui: adorar requer uma reverente preocupação com o que agrada ao Senhor. Portanto, não podemos violar os padrões colocados por Deus em sua palavra. Quanto à adoração, precisamos temer e reverenciar ao Senhor. Uma adoração que reverencia ao Senhor é aquela que não é isolada de uma vida em Cristo. Olha só, adorar requer uma reverente preocupação com o que agrada ao Senhor. Então, quando nós nos preocupamos com o que agrada ao Senhor ou que desagrada ao Senhor, e quando nós decidimos andar no caminho que agrada ao Senhor, nós estamos adorando a esse Deus. Nós estamos reverenciando e tendo temor a Ele. João 9,31 diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Deus não ouve a pecadores, mas Ele ouve aquele que faz a sua vontade, aquele que teme, aquele que pratica, aquele que louva e engrandece ao nosso Deus. Deus ama o homem fiel, a mulher fiel. Deus ama aqueles que andam nos seus caminhos, aqueles que não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda. Então é uma decisão que nós precisamos tomar. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos reverenciar a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos buscar a Deus, nós vamos louvar a Deus, nós vamos bendizer a Deus, nós vamos crer na sua palavra ou não. Pastor Robson, mas todo mundo que está ouvindo essa mensagem, a grande maioria já é crente. Mas, meus irmãos, a conversão, ela não foi só naquele momento lá que você levantou a mão, que você foi à frente, não. A conversão, ela acontece em todos os dias da nossa vida. Em todos os dias da nossa vida nós tomamos decisões. E todas as decisões que nós tomamos têm consequências. Então precisamos tomar boas decisões todos os dias da nossa vida. Então, quando nós tememos ao nosso Deus, nós vamos tender para ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Então, vamos tomar boas decisões, porque o Espírito Santo de Deus não nos coloca em furada. O Espírito Santo de Deus nos conduz para caminhos retos.
Letra D. Adoração é sacerdócio. A palavra grega é leitúrgio. O Antigo Testamento usa frequentemente esse termo para indicar o ministério sagrado dos sacerdotes. No Novo Testamento, refere-se à formalidade litúrgica como uma adoração comum, bem como o serviço sacerdotal e assistência a outros. Assim, o modelo litúrgico converge-se em Cristo. Então, adorar é ser sacerdote. Adorar é ser sacerdote. Então, cada um de nós é um sacerdote. Cada um de nós é um sacerdote. Não é só o pastor, não é só o líder. Não. Cada um de nós é um sacerdote. Você é um sacerdote na sua casa. Você é um sacerdote no seu trabalho. Você é um sacerdote na sua vizinhança. Você tem que ser um sacerdote no meio dos seus amigos. Deixa o que os outros falam. Se vão te chamar de crentinho, se vão te chamar de bobão, mas seja um sacerdote, é o seu ministério sagrado. Diz aqui também, no Novo Testamento, refere-se à formalidade litúrgica, como uma adoração comum, bem como o serviço sacerdotal e assistência a outros. Então, quando você vem para a casa de Deus adorar a Deus, quando você vem para a igreja para participar dos cultos, você também está adorando a Deus, é a formalidade litúrgica. Você tem que vir à igreja. Hoje em dia se fala muito de igreja em casa. Tá, é legal você assistir a mensagem pelo canal do YouTube, é bem legal. É o que nós estamos fazendo hoje em dia, por força da Covid, por força de decreto. Nós estamos em casa, com igreja em casa, assistindo mensagem pelo YouTube. Mas quando voltar ao normal, nós precisamos estar na casa de Deus para adorá-lo. Nós precisamos estar reunidos como igreja. É a formalidade litúrgica. Bem como o serviço sacerdotal. Então, quando você faz o serviço, como nós já falamos antes, quando você é sacerdote, quando você ensina, quando você prega, quando você louva, você está adorando a Deus. É o seu sacerdócio. E também a assistência a outros. O que é assistência a outros? É ajudar, é o serviço social, é ajudar as pessoas nesse momento difícil, nesse momento em que muitos perderam seus empregos, nesse momento em que famílias estão necessitadas, nesse momento em que as viúvas, como diz a palavra de Deus, e os órfãos estão necessitados. Quantas famílias nós conhecemos que a mãe é o chefe da família? Quantas crianças nós conhecemos que ficam largadas por aí, precisando do auxílio, precisando de um carinho, precisando de uma roupa, precisando de uma palavra? Então, quando nós colocamos o nosso sacerdócio verdadeiramente em prática, nós estamos adorando ao nosso Deus. Então, irmãos, adorar é glorificar ao nosso Deus. Adorar é servir a Deus, glorificar a Ele. Então vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar ouvindo e falando da Tua palavra, de estar bendizendo ao Senhor, por estar glorificando ao Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Me